e a possível saída do Rodrigo daqui a pouco é curioso porque tudo bem que os outros brilham mais do que ele, mas quem rouba a bola do segundo gol é o Rodrigo. É ele. Ele faz muito o trabalho que a gente está falando que é necessário. O trabalho da doação, de sacrificar, de correr e tal. Quem mais faz de todos esses, até mais do que o Bellingham, que é o meio-campista, é o Rodrigo. E ainda tem a força de chegar na frente e tal, como a gente viu no segundo gol, e uma bola na trave do primeiro tempo, que era difícil de finalizar, porque ela vem muito em cima do corpo dele. Então, é estranho que falar assim, pô, então tem que tirar um atacante para o time competir melhor e marcar melhor. Aí você tira o atacante que mais faz trabalho defensivo. Então, talvez não seja necessário tirar esse atacante. Talvez dê para educar os outros, para que eles ajudem mais ou menos como o Rodrigo ajude, e que o time funcione mais. Agora, ontem um trabalho sem bola de Mbappé e de Vinícius foi muito pequeno. O Zappacosta atacava pela direita, lentamente, e o Vini, até talvez fosse uma estratégia, que o Vini ficasse na frente para preocupar as subidas, mas o Vini custava recompor ali o primeiro tempo. A Atalanta teve posse de bolas muito longa com o Decatelleri e Zappacosta pela direita, e pouca ajuda do Vinícius ao Mendy naquele setor. Então, acho que talvez seja os outros serem um pouco mais Rodrigo do que o Rodrigo seria um pouco mais os outros, sabe? Mas isso, claro, isso é muito nítido. Inclusive, Mbappé, só para passar para você, Tati, já teve esse mesmo problema no Paris Saint-Germain. Era um outro time, outros jogadores e tal, mas quando jogava o Messi e Neymar, era o que talvez, junto com o Messi, né, porque o Messi também não recompunha, o Mbappé é muito ruim nessa recomposição defensiva. Na temporada passada contra o Dortmund, por exemplo, de uma falha dele que saiu o gol do Füllkrug, uma falha dele de marcação. Enfim, ele vai ter que ser muito, muito educado e vai ter que estar disposto também a se educar nesse sentido, né? Contra o Dortmund, ele erra onde ele tem que tapar o passe, né? Ele vai tapar o passe no goleiro, ele tem que tapar o passe longo do Schlotterbeck. Que é a recomposição, né? Que o primeiro tem que marcar o primeiro de lá, né? Mas assim, depende da característica do zagueiro. Tem zagueiro que você pode deixar da passe longo que não vai dar em nada. O Schlotterbeck, ele tinha que tapar o passe longo do Schlotterbeck, ele tapa a linha de passe no Hummels e no goleiro. A questão é que no Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain contra-atacava. Então você tinha que ter o Messi descansado, porque o Messi vai correr atrás dos outros com 30 e tantos anos, então era normal que o Messi não fosse. E o Neymar era quem mais tinha perna para recompor, roubar a bola e driblar. E você tinha que lançar a bola no espaço para o Mbappé. Então é normal que o Mbappé faça menos trabalho defensivo, porque ele vai receber bola na última linha para correr. Esse cara é mais normal que seja na frente. Ele não pode que os zagueiros toquem bola sem ele marcar. Esse é trabalho defensivo também. Agora, voltar atrás de lateral são os atacantes laterais. Então, por exemplo, na temporada passada, o Real Madrid recompunha com o Bellingham na esquerda, para o Vinícius não precisar fazer tanto esse trabalho, para ele sobrar com o zagueiro. Agora, se você joga com um atacante mais centralizado, não dá para o Vini ficar ali também. Então, o Vini vai ter que recuar um pouco mais, porque o Bellingham vai fechar por dentro, não vai fechar pelo lado. Então, aí todo mundo vai ter que ajustar. O Bellingham vai ter que marcar mais por dentro, onde ele tem que combater mais, o Vini tem que fechar mais e começar a receber bolas mais atrás. É o preço que você paga por ter um cara do tamanho do Mbappé no time, você tem que ajustar o resto da equipe. Para fechar o assunto Rodrigo individual e a gente falar um pouquinho do Mbappé, o João separou uma matéria do Marca que meio que fala em trio e não em quarteto. Não é isso mesmo? Eu li essa matéria, eles fazem muita comparação de números, né? Assim, de gols, de títulos, pelo que eu entendi. Eles estão comparando a BMV com a BBC. Era um trio, então eles, né? Aqui, nas análises, cada um vai pro lado que acha mais interessante, né? Mas eu queria falar sobre o Rodrigo, porque o Rodrigo tem uma capacidade de jogar muito com a bola, entender muito o jogo, que pode fazer com que ele, nessa temporada, em vez de dar um passo para frente, ele dê um passo para trás. Eu tô curiosa para ver como é que o porque se adaptar e se estabelecer que vai jogar com os 4, pode ser que o Rodrigo dê um passo para trás e não o Bellingham. Que o Bellingham continue mais livre para criar e quem ajude mais e quem volte para ajudar a criar a jogada e dar ritmo ao jogo e fazer, entre aspas, um pouco mais o papel do Kroos, pode ser que seja o Rodrigo esse cara. Eu não descarto isso. Porque ontem, em vários momentos, a gente viu o Rodrigo quase no meio de campo, deslocado para o meio de campo. Eu acho que o Ancelotti está testando isso e pode ser que ele teste isso mais vezes. Porque ele tem batido na tecla que o time ataca no 4-3-3, mas defende no 4-4-2.
Para defender no 4-4-2, é o que o Beckler um pouco estava falando. O Bellingham vai ter que entrar pelo lado para a esquerda para deixar o Mbappé e o Vinícius, que são os caras mais rápidos, para jogar aquela bola mais longa, para correr nas costas do zagueiro. Geralmente são eles dois que vão fazer isso, né? O Bellingham vai para lá e o Rodrigo vai para a direita, porque nessa temporada o Valverde vai ter que também dar um passo atrás e ele vai ter que jogar como segundo volante. Porque senão não vai ter equilíbrio esse time. O Ancelotti não vai abrir mão do equilíbrio. Então, eu acho que pode ser que a gente veja o Rodrigo atuando ainda mais para o meio de campo. Porque ele é um cara que ele tem a capacidade de parar o jogo, às vezes. Ele não é tão... não tem a necessidade da velocidade o tempo inteiro como os outros atacantes têm. E talvez o Ancelotti veja isso. Estou curiosa para ver se não vai existir essa possibilidade de a gente ver, principalmente quando o time defende, até pelo que o Beckler falava, que o Rodrigo é o cara que faz mais esse trabalho defensivo, ele já fazia na temporada passada e talvez nessa ele tem que fazer ainda mais, pode ser que ele seja esse cara. Por exemplo, outro que pode ser esse cara é o Arda Güler, que o Ancelotti já testa ele no meio de campo, além de testar ele no ataque. Então, eu não descarto que ele consiga manter o quarteto adaptando muito os jogadores que ele tem. Por exemplo, volta o Camavinga de lesão. Vai ser sempre Tchouaméni e Camavinga os volantes e vai ser o Bellingham e o Valverde no meio e aí ele vai ter que escolher só 2 atacantes? Ou ele vai optar por um dos 2 franceses, vai manter o Valverde como dupla de volante com esse outro francês e vai manter o Rodrigo no time? Existe essa possibilidade. Eu não descarto essa possibilidade. Por isso que eu ainda não excluo ninguém dessa conta. Porque eu acho que o jogo de ontem nos dá... uma ideia, mas ainda não nos dá o definitivo de que a gente vai ver desse Real Madrid. Sim, até pela falta do Camavinga, né? Ele não tem a opção desse jogador a mais. Ele não tem essa... E o Camavinga, assim, eu acho que nessa temporada ele sairia talvez como titular já nessa temporada. Porque ele é um cara, nisso que a gente estava falando na recomposição defensiva, o Camavinga, ele se tu dá a bola para ele correr e atacar, ele vai. Mas na recomposição defensiva, ele é um cara que tem perna para quase 90 minutos. Então, o Ancelotti conta muito com ele. E 2 meses sem o Camavinga vai ser realmente bastante complicado para o Real Madrid.